Glória a Deus. E não se preocupem, barulho de criança não me incomoda. Eu escuto muito lá em casa, então já estou acostumado. Beleza? Não fiquem preocupados com isso. Meus queridos, hoje, costumeiramente, nós iríamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Juízes. Todavia, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Durante o sermão, nós vamos trabalhar basicamente quase todo esse capítulo, porém nós vamos ler nesse momento os versos 14 e 15 somente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para o quê? A glória de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus Santo, obrigado pela Tua palavra. Nós louvamos o Senhor por ela. E que nesse momento, Pai, o Senhor fale conosco. O Senhor nos traga entendimento. O Senhor nos traga, ó Deus, ó Pai, a Tua verdade aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema desse sermão é o único digno de glória. O único digno de glória. E como introdução, eu gostaria de mencionar que nós temos vivido uma erosão. Nós temos definhado em muitas coisas. O que seria mais estranho, por exemplo, se alguém fosse ao Parque Nacional do Iguaçu, as Cataratas, e face a face aquele conjunto de 275 cachoeiras, ali na foz do rio Iguaçu, tirar da mochila um espelho, e ao invés de contemplar aquela maravilha da natureza, criada pelo Senhor, contemplar o seu próprio rosto. Seria estranho, muito estranho. Você ali passeando por aquele local lindo, e ver uma pessoa, ao invés de olhar para aquelas belezas, tira um espelho da bolsa e contempla o próprio rosto, admirando ali a sua beleza, as suas expressões faciais. Seria, ao mesmo tempo, engraçado, patético e estranho. Não é verdade? Você está ali e vê alguém fazendo dessa forma. Mas é exatamente isso que o homem fez com a glória de Deus. Exatamente isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, verso 23, que eles trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. É exatamente isso. O homem fez e faz isso o tempo inteiro. Ele troca a glória do Senhor pela sua própria glória. O modo como Deus nos criou e fez de nós seres humanos que são atraídos e movidos pelo que é belo, gera em nós alegria, por exemplo, regozijo, quando nós nos deparamos com algo belo, com algo bonito, com algo grandioso, maravilhoso, como as cataratas. Deus nos fez assim. Não é de espantar, portanto, que vivamos em uma geração
seduzida pela imagem. Porque quando nós não buscamos a glória de Deus, nós estaremos buscando outras glórias. A nossa geração é uma geração completamente deslumbrada, seduzida pela imagem, por belas imagens. Você não coloca no seu Instagram uma foto sua de pijama depois que você acorda. Ou talvez, simplesmente ali, num cômodo da sua casa, não. Você procura uma boa paisagem para compor o fundo. Uma boa roupa, arruma o cabelo. Tem gente que estranhamente passa até perfume para tirar foto. Mas nós somos movidos por imagem. Nós somos movidos por beleza. Nós gostamos de paisagens deslumbrantes ao fundo, pessoas bonitas ao nosso lado. Nós gostamos disso. Quando estamos num restaurante, vem aquele prato todo bem montado por um chefe, a gente tira foto, posta. Nós somos seduzidos pela beleza, pelas belezas que nos cercam por todos os cantos. Tudo isso nos atrai, atrai muito. Porque Deus nos criou para algo belo e maravilhoso, que é a sua glória. Veja o que ele diz através do profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Ele diz o seguinte: eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. É o que diz o Senhor. Nós temos fome e sede de glória. Mas a única glória que sacia a nossa fome e a nossa sede é a glória do Senhor. Somente ela. Somente o Senhor. Jonathan Edwards, ele disse certa vez que o fim da criação é que esta possa glorificar. Mas o que é a glorificação de Deus, senão um regozijo com a glória que Ele tem demonstrado? É a pergunta de Jonathan Edwards. Nós nos alegramos com a glória demonstrada pelo próprio Deus. É isso que Ele nos ensina. Porém, o pecado, ele nos colocou em erosão. O pecado confundiu e obscureceu o nosso entendimento. As pessoas, achando-se sábias, tornaram-se o quê? Tolas. É o que diz a palavra. E agora cegas e impedidas de enxergarem a glória do soberano Criador. Elas sofrem com todo tipo de desordem. Elas sofrem agora com todo tipo de depravação. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 18 a 32. Quando finalmente decidem que buscarão a Deus, essas pessoas obscurecidas, ao invés de recorrerem à glória de Deus na face de Cristo, conforme o nosso texto vai nos ensinar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ao invés de buscarem a glória do Senhor na face de Cristo Jesus, que é a fonte de todo prazer, de toda felicidade, para a qual todos nós fomos criados, o que essas pessoas procuram? Procuram aqueles que falam de si mesmos. Porque eles não querem a glória de Deus. Paulo diz isso aqui. Capítulo 4, verso de número 5 do nosso texto. Elas querem aqueles que refletem o estado tão egocentrado em que a alma delas se encontra. É isso que elas querem. Querem pessoas que falem o que elas querem ouvir. É isso que eles procuram. E a Bíblia já nos alerta quanto a isso. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão o que? A sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A Bíblia já nos alertou que chegaria esse momento, que as pessoas buscariam para ouvir e para satisfazer as suas próprias cobiças e nada mais além disso. O problema fundamental, então, da raça humana é que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Romanos 3:23 vai dizer que
Na verdade, elas não conseguem, nós estamos aquém de refletir a glória de Deus, porque nós fomos destituídos dela. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então agora, privados dessa glória, os seres humanos amam muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vivem mais para buscar a aprovação dos homens do que a de Deus. Satisfazem-se mais nos homens do que em Deus. O próprio Jesus já disse isso em João 12:43. Ele mesmo já disse. Assim somos nós. Assim é a humanidade, doente. A humanidade está em erosão, está em busca de cura, mas ela não entendeu que a cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o seu lugar no centro das nossas vidas, no centro do nosso coração. O mais profundo anseio do coração humano e o mais profundo significado do céu e da terra estão resumidos nessa expressão: a glória de Deus, a glória do Senhor. John Piper vai dizer que todos nós necessitamos da glória de Deus, não da nossa própria glória. E ele faz uma comparação interessante. Ele usa uma outra beleza natural, agora na sua realidade norte-americana. Ele diz o seguinte: ninguém vai ao Grand Canyon para aumentar a sua autoestima. A gente não vai lá, eu tô com a minha autoestima não tá boa, eu vou às cataratas do Iguaçu para ver se ela aumenta. Ninguém vai. Ninguém procura um local desses. Por que nós vamos então? Porque quando contemplamos algo maravilhoso, algo estrondoso, existe algo maior, e percebemos que há algo maior para a nossa alma do que quando nós contemplamos nós mesmos. O homem busca grandeza, o homem busca glória, o homem busca beleza incontável e grandiosa. É isso que nós buscamos. E isso é lastimável, é realmente lastimável. E quando nós nos fixamos a isso, os prejuízos, eles são eternos. E aqui estamos nós hoje, 508 anos após a reforma iniciada por Martinho Lutero. Estamos nós aqui de novo, necessitando de uma reforma. Necessitados de uma reforma. É isso que nós precisamos, irmãos. E precisamos desesperadamente de um retorno ao princípio central, fundante, não apenas de teologia, da teologia dos reformadores. Ela é boa. A teologia dos reformadores é boa, mas não é somente disso que nós precisamos. Mas nós precisamos do ensino de toda a Bíblia, que é a glória de Deus. Aliás, a grande mensagem da reforma é o entendimento da glória do Senhor. Porque a igreja da época achava que a glória era dela, mas não. Tanto é que o último dos 5 solas é soli deo glória. Glória somente a Deus. Somente a Ele. O grande debate de Lutero foi a manutenção da glória de Deus. Quando foi ali intentado contra Lutero que ele fosse a tribunal e submetesse Deus ao tribunal da justiça humana, Lutero se recusa. E ele diz o seguinte, que isso seria uma loucura, como se a majestade, que é o Criador de todas as coisas, tivesse que curvar-se a uma das escórias da sua criação. Não faz sentido. É o que Lutero dizia. A igreja precisa de reforma. A igreja não precisa de atualização, como alguns querem. A igreja não precisa de renovação, como alguns dizem. A igreja precisa de reforma. A igreja precisa voltar
a um entendimento verdadeiro da glória de Deus. É isso que nós precisamos. É isso que nós carecemos, porque nós perdemos o sabor pelo Deus glorioso. Nós perdemos, queridos, infelizmente. Quando a igreja perde o sabor pelo Deus glorioso e não serve mais aos outros no esplendor da sua majestade, ou não prega ou não apresenta aos outros de forma toda gloriosa, totalmente saciadora, plenamente regozijante, é natural que todos os encantos, todos os prazeres passageiros, pecaminosos deste mundo venham ofuscar a igreja, porque nós perdemos o sabor, o prazer pela glória de Deus. E nós já não apresentamos esse Deus glorioso mais. A igreja, a agência do Evangelho, quando perde a glória de Deus, ela perde a razão de existir. Ela passa a apresentar um Deus fraco, um Deus frouxo diante do pecado, um Deus complacente com o pecado, e não um Deus glorioso, que não se deixa manchar com o pecado. O Deus incorruptível, o Deus santo, verdadeiro, puro. E é esse Deus santo, majestoso no seu ser. É esse Deus cujo amor, nós ouvimos ontem, não conhece limites, é invencível. É esse Deus que por sua santidade não conhece limites. É esse Deus que nós adoramos. Porém, ele foi substituído em muitos lugares. E tristemente, foi substituído em muitos lugares por um Deus que é fofinho, cujos propósitos morais tornaram-se meros conselhos. De um tiozão que nós podemos desconsiderar algumas das suas instruções. Esse é o Deus que infelizmente tem sido ensinado e pregado. Um Deus que nós podemos negociar como acharmos conveniente, cuja palavra é um brinquedo para aqueles que desejam apenas escutar a si mesmos. Cuja igreja é um shopping em que os religiosos, com os bolsos cheios de moedas, de necessitados, fazem os seus negócios. Nós precisamos de reforma, urgentemente. Nós precisamos. Nós estamos interessados em satisfação apenas, não em santa insatisfação com tudo que está errado. Precisamos de reforma. É por isso que nós precisamos dessa reforma. Achamos sábios, mas na verdade estamos agindo como loucos. É assim que nós estamos. Por isso, quando nós olhamos para esse texto que está diante de nós, não centralizar a glória de Deus, nós vamos perceber que não apenas desonra a Deus, o que já é terrível, mas também torna a igreja cúmplice do estado de apodrecimento do mundo em que nós estamos inseridos. E não sou eu que estou inventando isso, Jesus disse isso. Veja o que ele diz, Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A igreja perdeu o seu sentido quando ela perde a glória de Deus. Quando ela deixa de lado a glória do Senhor. É urgente e nós precisamos mesmo de uma reforma. Essa foi a luta dos reformadores. E essa precisa continuar sendo a luta nossa como igreja. É exatamente isso que Paulo diz no texto que nós lemos. Porque quando nós falamos sobre o entendimento da glória do Senhor, nós precisamos entender que esta glória, ela é revelada tão somente na face do Senhor Jesus Cristo e na obra do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o centro. Ele é a expressão exata
do ser de Deus e da glória de Deus. É o que Paulo nos diz. Ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, verso 14, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças. Para qual finalidade? A glória de Deus. Por isso não é exagero nós entendermos que a essência desta reforma, do resgate da glória de Deus, está em Cristo Jesus e na face de Cristo. É dessa mesma reforma que hoje a igreja brasileira está tão carente. Entender que Cristo é a única possibilidade de conhecer a glória de Deus. É a única possibilidade. Não há outro meio de eu e você conhecermos e presenciarmos a glória do Senhor, senão através de Cristo Jesus. A forma mais gloriosa e final de Deus se revelar, o meio mais completo, é a própria encarnação do Verbo. É Cristo, o nosso Deus. O próprio Jesus, o Filho eterno encarnado, ele respondendo ao pedido de Filipe. Filipe certa vez pergunta para Jesus, eu queria ver o Pai. E Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Se nós prosseguirmos pelo Evangelho de João, nós vamos nos deparar com a beleza que é enxergar a glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas o nosso texto também diz isso. Volte para o verso de número 3. Veja o que ele diz, acompanhe a leitura. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, diz Paulo, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Esta carta, queridos, ela é muito interessante. Esta epístola, mais do que qualquer outra epístola na Bíblia, contém 21 referências à expressão glória de Deus. Somente nessa carta. 21 referências. Para você ter ideia, caso você queira e gosta de marcar na sua Bíblia, nós temos no capítulo 1, verso 20, nós temos uma referência à glória de Deus. No capítulo 3, verso 7, nós temos 2 referências à glória de Deus. No verso 8 e 9 do capítulo 3, nós temos mais 2 referências. No verso 10, nós temos mais 3 referências. No verso 11 do capítulo 3, nós temos mais 2 referências. No verso 18, mais 3 referências. Capítulo 4, verso 4, 6, 15, 17, 6, 8, 9, 19, 23. Nós temos referência à glória do Senhor. É a carta que mais referencia e mais nos ensina sobre a glória de Deus. A glória é o tema vital para Paulo e especialmente aqui na carta, na segunda carta aos Coríntios. Ele atesta aqui que a revelação da glória de Deus é predominantemente cristológica. Está em Cristo. Queremos ver a glória de Deus? Nos acheguemos a Jesus. Queremos estar diante da glória de Deus? Nos aproximemos de Cristo. É isso que Paulo nos ensina. É isso que Paulo nos diz. Certa vez, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E naquele momento, Deus revelou sua presença em esplendor e brilho a Moisés.
Moisés viu um brilho, uma luz. Mas aqui Paulo vai nos dizer que Deus agora revela a sua glória de forma plena e maravilhosa em Jesus Cristo. Paulo dá um passo além. Naquele dia Moisés viu apenas uma luz. E agora Paulo diz que a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus? Cristo é a própria luz. É o que Paulo nos ensina. Em seguida ele vai afirmar que a salvação, é o que ele vai nos dizer aqui, que a salvação que nós buscamos, que a salvação que nós carecemos, a nova criação, consiste em se obter, conforme o verso 6, a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? Cristo Jesus. Queremos presenciar a glória de Deus. Nos aproximemos de Cristo. Nos acheguemos a Cristo. Como nós precisamos dessa verdade, queridos. Como eu e você hoje somos carentes dessa verdade. A salvação não consiste somente em absorver conteúdo doutrinário. O que Paulo nos ensina aqui é que a salvação é a abertura dos olhos do coração para o deleite na glória de Deus em Cristo. É isso que nós presenciamos aqui. E isso só será possível de duas formas. Uma pregação encantadoramente, arrebatadoramente, apaixonante, centrada em Jesus. E dedicação nossa em oração. Clamando para que nos aproximemos de Jesus. É através disso que, como igreja, nós podemos presenciar a glória de Deus. É através disso. O Evangelho ou o conhecimento do conteúdo do Evangelho é fundamental, mas não é a finalidade. Sem o Evangelho não se chega a Cristo. É óbvio isso. Mas o fim do Evangelho não são as doutrinas da graça por si. Não, não é. O fim do Evangelho e das doutrinas da graça é a glória de Deus em Cristo Jesus. Essa é a finalidade. É para isso que eu e você fomos criados, para a glória de Deus em Cristo. O que se busca com o Evangelho e com as doutrinas da graça não é um inchaço, não é um orgulho intelectual, mas é o alargamento progressivo e eterno de prazer e de alegria e de deleite na glória do nosso Deus. É isso que nós buscamos. É isso que nós ansiamos. É assim que Paulo, ao longo de toda a segunda carta aos Coríntios, destaca a revelação da glória de Deus. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus não é arrepios. A glória de Deus não são arrepios. A glória de Deus não é barulho. A glória de Deus não são risos. A glória de Deus não é dente de ouro. A glória de Deus não é presenciada a partir de uma ambiência. Não, não é. Falar da glória de Deus ou pregar a glória de Deus é anunciar os atributos, as qualidades, as ações que são presenciadas do próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Assim falamos da glória de Deus. Assim anunciamos a glória de Deus. Assim a glória de Deus é manifestada. É em Cristo. E somente em Cristo. Eu gostaria de trazer algumas aplicações breves e práticas para nossas vidas. Para que possamos buscar ser esse tipo de crente, preocupado com a glória de Deus. E ansiando a glória de Deus. Para que sejamos assim como igreja, que a Igreja Presbiteriana de Rolândia seja uma igreja que busca
e anseia pela glória de Deus. Mas é importante reafirmarmos que precisamos mesmo de uma reforma. Nós precisamos. O lema da reforma protestante é a igreja reformada, sempre reformando. Esse é o lema dela. Esse era o grande motto da tradição reformada. Por que nós precisamos de uma reforma? E nós precisamos sim, porque enquanto a glória de Deus for substituída, nós precisamos de reforma. Enquanto pessoas têm trazido e acreditado em novas revelações, nós precisamos de reforma. Enquanto houverem crentes crendo que o batismo com o Espírito é uma segunda bênção, nós precisamos de reforma. Enquanto houverem mercenários dizendo que se você der seu dízimo, seus celeiros vão se multiplicar 10 vezes mais, nós precisamos de reforma. Enquanto o culto a Deus não estiver centralizado em Cristo, na palavra e na glória de Deus, a igreja precisa de reforma. Então nós precisamos mesmo de reforma. E a reforma começa, queridos, quando nós, como igreja, e aqui nós temos a primeira aplicação, nós buscamos ler a palavra do Senhor com os olhos em Cristo Jesus. E não os olhos no nosso próprio ego e no nosso próprio coração. Os nossos olhos precisam estar em Cristo, quando nós lemos a palavra de Deus. Quando nós zelamos pela exposição cristocêntrica das Escrituras. Quando nós zelamos para que Cristo seja o centro do nosso culto, precisamos olhar para a nossa vida como igreja com os olhos em Cristo e somente em Cristo. Olhando para o Calvário, olhando para a salvação de suas ovelhas, olhando para a verdade divina, somente assim. Somente dessa forma. John Piper diz algo interessante. Ele afirmou que Jesus, conforme é revelado na Bíblia, traz consigo uma glória, uma beleza espiritual incomparável, que pode ser vista como uma verdade que por si só é evidenciada. John Piper diz que é como ver o sol e saber que ele é luz e não trevas, ou provar o mel e saber que ele é doce e não amargo. Não existe nenhuma longa cadeia de motivos, diz John Piper, para passarmos das premissas às conclusões. Existe uma percepção direta de que a pessoa de Jesus é verdadeira e que sua glória é a glória de Deus, é a descrição verbal de Jesus no Evangelho. Nele acompanha o brilho de Deus. É o que John Piper diz. E é o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Em nossos corações essa luz brilha. Nos mostra quem ele realmente é, a glória de Deus na face de Cristo. Na glória de Deus, que é a imagem de Jesus. Na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é a primeira lição para nós. Olhemos para a palavra de Deus com os olhos em Cristo Jesus. Segunda coisa, possamos procurar e encontrar conforto em Cristo. Quando estamos desesperados, nós procuramos conforto em tantas outras coisas. Nós precisamos olhar para Jesus. Na vida e na morte, olhe para Cristo. Busque em Jesus o verdadeiro conforto. Olhe para Cristo em momentos de alegria e em momentos de choro também. Se satisfaça exclusivamente nele e em nada mais. Nada mais.
como nós ouvimos aqui no início do nosso culto, nós costumeiramente tentamos disfarçar as nossas falhas. Tentamos disfarçar os nossos erros, quem nós somos, esconder os nossos defeitos. O Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor é o nosso refúgio. E se nós temos o Senhor como refúgio, o salmista disse lá no Salmo 46, o que nós temeremos? Nós não temeremos mal algum, porque Ele é conosco. Ele está conosco. Encontre conforto em Cristo, e somente em Cristo. Terceiro, suplique a Deus, aqui entra a oração, pelo milagre de se ver Cristo Jesus. E isso só acontece com a ação do Espírito Santo em nós. Somente com a ação do Espírito Santo. Somente com a ação do Espírito Santo no meu coração, no seu coração, nós podemos de fato ver e saborear a glória de Deus em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata da glória do Senhor. E isto é uma obra sobrenatural. Somente Deus pode fazer algo assim em nossas vidas. Então suplique a Deus por isso. Clame a Deus por isso. E por fim, entenda que a glória de Deus, revelada em Cristo Jesus, só é compreendida na palavra do Senhor. Somente na palavra do Senhor. Jesus, em quem habita corporalmente toda a plenitude de Deus, Ele só é conhecido pelas Escrituras. Somente por ela. Portanto, lendo-a dia a dia, é que nós nos preparamos para o grandioso encontro com o Cristo glorioso. Meus queridos, nós fomos criados para nos deslumbrarmos com o glorioso, com aquilo que é grande, aquilo que é belo, majestoso, maravilhoso. Fomos criados para isso. Mas entenda que se esse deslumbre, se essa satisfação não for a glória de Deus, será a glória de outra coisa, de outra pessoa, ou de algo. Deus precisa ocupar o lugar que é dele nos nossos corações. Deus precisa. A glória do Senhor, ela é o que de fato nós como igreja precisamos. Precisamos de reforma porque precisamos entender o quão necessitado nós somos da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Deus Santo, Pai de amor e graça, de fato nós necessitamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos, Deus, da sua graça, do seu amor. Nós precisamos, Deus, ó Pai, da força que vem de Ti. E somos um povo, Deus, ó Pai, carente da Tua glória. Que de fato, Deus, ó Pai, satisfaz o coração desejoso que há em nós. Mas de fato presenciamos, ó Pai, a Tua glória somente na pessoa do Filho, que é revelado na Sua palavra. Que em nós, ó Deus, ó Pai, haja uma inclinação total, Deus, ó Pai, ao Senhor e à palavra do Senhor, que revela a nós o Filho. E esse Filho brilha, resplandece a glória do Deus Todo-Poderoso.
Ó Deus, em nome de Jesus, que esse seja o intuito dos nossos corações. Seja um coração desejoso pelo Senhor, pela Tua glória. Que esse seja, Deus, ó Pai, o intuito, ó Pai, das nossas reuniões. Que venhamos entrar aqui semana após semana, desejosos pela Sua glória. Que esta seja a finalidade pela qual nós existimos como povo do Senhor e como igreja do Senhor. A glória de Deus. Não nos deixe, Deus, ó Pai, perder de vista a glória do Senhor. Porque assim perdemos o nosso propósito, como filhos, como igreja. Nos ajuda, nos capacite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de chamar aqui à frente os nossos presbíteros. Nós iremos passar para o próximo ato do nosso culto, que é a ceia do Senhor. Então, os nossos presbíteros, bem como também o nosso grupo de música, que irá nos conduzir em mais uma canção, também pode vir e se posicionar aqui à frente.